Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Já quero convidar você que ainda não faz parte do nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o seu like, para que este vídeo possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Dia 3 de julho, hoje a igreja está em festa. Hoje a igreja está em solenidade, festa de São Pedro e São Paulo apóstolo, essas duas colunas da igreja. De um lado nós temos Pedro, o primeiro papa da igreja, o primeiro chefe da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Do outro lado nós temos Paulo, o apóstolo pregador dos gentios, dos pagãos. Louvado seja Deus pela vida desses dois homens. Amém? E eu quero convidar você a, juntamente comigo, mergulhar no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, para bebermos daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu acabei de falar, hoje a igreja está em solenidade, em festa de São Pedro e São Paulo apóstolo. Se nós pegarmos a primeira leitura vai nos dizer que Pedro, o primeiro papa da igreja, o chefe da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, havia sido preso. Herodes havia mandado matar Tiago, irmão de João, e Pedro estava confinado numa prisão, cercado por 18 guardas, algemado as mãos e os pés. E, diante de tudo isso, Pedro dormia. Enquanto fora da cela da prisão, a igreja orava incessantemente pela libertação de Pedro. É interessante, meu irmão, minha irmã, quando nós pegamos já na primeira leitura, e a liturgia vem nos trazer essa realidade da igreja primitiva, essa perseguição, esse perigo de morte que o primeiro Papa já sofria, a igreja orava incessantemente. Mas é interessante ver as duas realidades. Pedro estava cercado por 18 soldados fortemente armados. E mais do que isso, ele estava algemado as mãos e os pés. Só que a liturgia vem dizendo na primeira leitura que Pedro dormia. Olha que interessante. Enquanto a igreja orava incessantemente pela libertação de Pedro, Pedro dormia. E aqui o Senhor coloca no meu coração: meu irmão, em quem você tem colocado a sua confiança? Quando Pedro dormia, não é que Pedro dormia no ponto, no sentido da palavra, mas Pedro descansava no Senhor. Havia uma promessa sobre Pedro, havia uma palavra sobre Pedro, e Pedro confiava nas promessas de Deus. Pedro confiava na promessa de Jesus na vida dele. Diante de todo aquele cenário de prisão, Pedro dormia, porque Pedro confiava no poder do seu mestre, na força, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto para você, meu irmão, você tem descansado em Deus? Diante das prisões que você tem vivido, diante das amarras que você tem vivido, você tem descansado em Deus ou você tem se desesperado? Nós precisamos nos perguntar: como eu tenho me comportado? Diante das investidas, diante das ameaças dos inimigos, você tem se desesperado, se afligido, se angustiado? Ou assim como Pedro, você tem descansado? E por que Pedro descansava?
Porque Pedro sabia que fora da prisão, uma comunidade, uma igreja orava pela sua libertação. E Pedro sabia de algo maravilhoso que eu quero ensinar para você. Eu quero que você grave isso no seu coração. A oração muda qualquer situação. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Havia uma sentença de morte sobre a vida de Pedro, mas havia uma palavra de vida da boca de Jesus liberada na vida de Pedro. Talvez você esteja preocupado com o que as pessoas falam, com o que as pessoas lançam sobre sua vida. Não se preocupe com isso. Se preocupe com aquilo que Deus tem preparado para você, com aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Se preocupe com as promessas que Deus tem para você. Havia uma promessa de Deus na vida de Pedro e existe uma promessa de Deus na sua vida também. Amém? E a liturgia vem dizer que enquanto a igreja orava, pela força da oração, a oração daquela comunidade, daquelas pessoas, moveu o sobrenatural, moveu o céu inteiro a ponto de Deus enviar um anjo para libertar Pedro. Meu irmão, eu não sei qual a sua realidade, talvez pessoas na sua casa, pessoas na sua família, pessoas no seu convívio de amizade estejam presas no vício do alcoolismo, estejam presas no vício da droga, no vício da prostituição, no vício da pornografia, da sexualidade, da sensualidade desordenada. Eu não sei qual é a realidade que tem prendido você ou pessoas que você conhece, mas eu posso te dizer que a oração muda qualquer situação. Assim como aquela comunidade, se coloque em oração, ore incessantemente. E Pedro, o primeiro Papa, a primeira leitura também nos convida a orar incessantemente pela nossa Igreja Católica Apostólica Romana e principalmente pelo Papa Francisco. Amém? Quando nós pegamos o Salmo da liturgia de hoje, vem dizer assim: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Eu pergunto para você, quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos, até mesmo de morte, Deus te deu? E nós temos sido gratos a Deus por isso? Nós temos agradecido a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado? Livramento muitas vezes de uma doença, de uma enfermidade, livramentos até de perigos de morte. Deus nos livrou de realidades que nós nem conhecemos. E nós temos sido gratos a Deus? Quando nós pegamos a primeira leitura, nós vemos Paulo que já diz: eu já estou preparado, eu combati um bom combate, guardei a fé, estou preparado para ser imolado, para me dar como oferta a Deus. E é interessante que na segunda leitura, Paulo vem dizer de uma promessa maravilhosa. Ele diz assim, diante de toda a situação que ele viveu, que ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E ele diz assim: agora está reservada para mim a coroa da justiça. E diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Meu irmão, quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos Deus entrou na tua vida e impediu que o mal acontecesse? Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor da tua casa, da tua família. Não importa o que você está vivendo. O mesmo Deus que permaneceu a todo tempo, a vida inteira na vida de Paulo, é o mesmo Deus que entra no teu coração agora, permanece ao teu lado e diz: eu estou contigo. Amém? Quando nós chegamos no Evangelho de hoje, Deus ele faz uma pergunta maravilhosa. Jesus pergunta, para os seus discípulos: olha, deixa eu perguntar para vocês. Vocês que falam bastante com as pessoas lá fora, com o público, o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é profeta Elias, alguns dizem que o Senhor é alguns dos antigos profetas, alguns dizem que o Senhor é até mesmo João Batista, tamanha força da pregação do Senhor, o impacto da vossa palavra, que alguns até acham que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos e está pregando novamente. Aí Jesus: tá bom, vamos deixar de lado o que os outros pensam a meu respeito e perguntar para vocês: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz essa pergunta para mim e para você, meu irmão, minha irmã. E você que está assistindo esse vídeo, o que Jesus é para você?
É lógico que quem está assistindo vai dizer assim, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o senhorio da minha casa, da minha vida, Jesus é o meu tudo, né? Várias respostas, mas responder prontamente à luz daquilo que nós já conhecemos é fácil. A pergunta que Jesus está fazendo, ela é muito simples, mas a resposta ela é muito mais profunda do que eu e você imaginamos. Por quê? Para nós respondermos a esta pergunta, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, perceber, encontrar qual é a minha realidade, o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus. E aí você vai poder responder. Então, para muitas pessoas, Jesus é uma luz. Para muitas pessoas, Jesus é uma força sobrenatural. Para muitas pessoas, Jesus é só um profeta. Para muitas pessoas, Jesus é um estilo de vida. Para muitas pessoas, Jesus é um cara legal, né? Mas e vós? Vamos tirar esse povo que não se relacionou comigo, não teve uma experiência comigo, e vós, que vão todo domingo na missa, né? Que comungam do meu corpo, que bebem do meu sangue, que come da minha carne, que se alimenta da minha palavra. E você, que vai na missa, você que é ministro, você que é diácono, você que é seminarista, você que é coroinha, você que serve no altar, você que trabalha em alguma pastoral, e você? Quem eu sou para você? Pergunta fácil, mas de difícil resposta. Meu irmão, você só pode responder essa pergunta de Jesus com precisão quando você olhar para dentro de você, olhar no seu coração e você encontrar de que forma eu tenho me relacionado com Deus. É a sua relação com Deus, é a sua intimidade com Deus que vai dizer de que forma você vai responder para Jesus quem Ele é para você. Amém? Mas Pedro, o primeiro papa da igreja, o chefe da igreja de Cristo, tomado pelo Espírito Santo, ele responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aqui vem algo interessante. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha que belo isso. Cristo quis fundar uma igreja através de pessoas falhas, miseráveis, pecadoras. Sim, Cristo quis fazer isso. Cristo fundou a igreja? Sim. Jesus fundou uma igreja. Jesus sonhou uma igreja. Jesus projetou uma igreja. Amém? E é isso que o Evangelho vem trazer, essa beleza para nós no dia de hoje. Meu irmão, nós somos felizes por sermos católicos. Por quê? Porque dentro da Igreja Católica nós temos todos os elementos salvíficos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas nós nos perguntamos, algumas pessoas talvez nos perguntam, mas aonde está na Bíblia que Jesus... Eu já ouvi um irmão separado, um irmãozinho protestante, lendo comigo esse texto do Evangelho, e falou assim, mas onde está na Bíblia que Cristo fundou a igreja? Né? Mas amém. E a pergunta é, fala assim, algumas pessoas talvez perguntaram para você, né? Onde está escrito que Cristo fundou a igreja? Mais do que isso, nós acabamos de ler, mas amém. E a segunda pergunta, onde está na Bíblia, né, a palavra católica? Meu irmão, a palavra católica, a primeira vez que ela apareceu na história da Igreja de Cristo foi no século II, no ano 110, por Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, em uma carta que ele escreveu à Igreja de Esmirna. Isso mesmo. A primeira vez que surgiu o adjetivo católico, a palavra católica, foi no ano 110, no século II, ou seja, bem no começo do cristianismo, bem no começo da igreja primitiva. Mas o que significa a palavra católica? Se nós aprofundarmos nessa beleza da igreja, a palavra católica ela vem do grego e significa católicos, ou seja, aquele que é totalidade ou aquilo que é conforme um todo. A palavra católica ela pode ser interpretada como aquilo que é um todo, totalidade ou, num termo mais popular,
universal. Isso mesmo. Como assim aquilo que é um todo? A Igreja de Cristo, ela é a totalidade da fé, é a totalidade dos tesouros deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Igreja de Cristo, ela não tira os sacramentos, ela não separa, não afasta a tradição, não afasta a sagrada doutrina, não afasta os ensinamentos, a herança deixada para nós, não tira os tesouros da igreja, o depósito da fé. Ou seja, a Igreja de Cristo é aquela que tem a totalidade dos tesouros deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem a pergunta, mas quem garante que a igreja é católica? Porque se você perguntar por irmão, ele sempre fala assim, a minha igreja, a Igreja de Cristo, nós vemos muito isso, né? Mas qual a garantia que nós temos que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu vou contar uma história para vocês, nós vamos entender qual o fundamento, né? Qual a regra para se fundar uma igreja, né? Napoleão Bonaparte, no ano de 1809, Napoleão Bonaparte tinha um irmão chamado Jerônimo. E esse irmão de Napoleão, Jerônimo, ele queria se separar da sua mulher. Nessa época, quem estava no papado era o Papa Pio VII. E Jerônimo vai até o Papa Pio VII para pedir que o Papa lhe desse a carta de divórcio, porque ele queria se separar da sua mulher. E o Papa Pio VII responde, filho, o que Deus uniu, o homem não separa. Napoleão, revoltado com a atitude e a postura do Papa em não aprovar e não dar carta de divórcio para o seu irmão Jerônimo, manda prender o Papa Pio VII e este ficou preso por 13 anos. Isso mesmo, Napoleão mandou prender o Papa Pio VII, no qual ficou preso por 13 anos. Nisso, um general do exército de Napoleão, né, vira para Napoleão e diz assim, meu imperador, já que o senhor não gosta do Papa, funde uma igreja para nós, para que nós possamos seguir e adorar. E Napoleão responde, meu querido, eu posso fazer muitas coisas, mas fundar uma igreja eu não posso. Por quê? Para fundar uma igreja precisa de duas coisas, morrer na cruz e ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso. A Igreja Luterana foi fundada por Martinho Lutero, monge agostiniano, em 1517 em Wittenberg, na Alemanha. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Anglicana foi fundada pelo rei Henrique VIII em 1534 na Grã-Bretanha. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Calvinista foi fundada por João Calvino em 1541 em Genebra, na Suíça. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Presbiteriana foi fundada por John Knox em 1567 na Escócia. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Batista foi fundada por John Smith em 1609 em Londres. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi fundada por Ellen Goldwhite em 1844 nos Estados Unidos. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Testemunha de Jeová, e aqui a palavra Jeová nem existe, é uma tradução equivocada e errada do hebraico. Foi fundada por Charles Taze Russell em 1879. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Congregação Cristã do Brasil foi fundada por Louis Franciscon em 1910 no Paraná, no Brasil. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Assembleia de Deus foi fundada por Daniel Berg em 1911 em Belém do Pará. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por MacPherson e Aimee Semple em 1923 nos Estados Unidos. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Deus é Amor foi fundada por Davi Miranda em 1962 em São Paulo. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Edir Macedo, defensor do aborto, em 1977 no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Internacional da Graça de Deus foi fundada por R.R. Soares em 1980 no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Mundial do Poder de Deus
foi fundada por Valdemiro Santiago, expulso da Universal em 1998 em Sorocaba. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Nós respeitamos todas as pessoas que pertencem a outras comunidades cristãs, mas nós, católicos apostólicos romanos, podemos adorar o nosso fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero que você tenha gostado da meditação de hoje. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam beber da fonte da graça de nosso Senhor Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.